Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da gestão de chão de fábrica e com fatos práticos e técnicos. Eu quero conversar com vocês, ele é uma continuidade do anterior, já que nós estamos falando de processo produtivo, e ele é uma continuação. Eu quero conversar com vocês em relação a essas certificações ISO, que é onde desembocou tudo aquilo que a gente já conversou a respeito do passado, desembocou muitas dessas coisas. Muito bem. A certificação ISO, tê-la ou não? Pelo que eu já contei para vocês, dá para perceber que eu tive a oportunidade de viver a evolução dessas normas de garantia de qualidade, de processos produtivos, até a chegada dos computadores. Conceitos básicos, suas ampliações, seus abandonos, verdades absolutas que deixaram de ser até mesmo verdades para ganhar outra expertise. E o que acontece? Essa necessidade veio a reboque do que na época não se tinha percepção, mas na reboque desse start do que hoje nós chamamos de globalização. O que implicava em uniformização dos produtos, criar modelos de uniformização de produtos para qualquer parte do planeta. Um dos pioneiros a desenvolver todas essas inúmeras metodologias foi o Japão. Ainda hoje, um modelo que ainda tem as panaceias, né? Um modelo que está sendo muito aplicado agora é o da Mitsubishi. Muito bem. O que acontece? De lá vieram inúmeras metodologias, técnicas, procedimentos, mas quase sempre esbarraram numa impossibilidade de se prever as peculiaridades de cada cultura. Todos esses modelos muito bons, mas eles se esbarravam. Inclusive, no caso brasileiro, na resistência do funcionário, porque o nível de disciplina natural do povo japonês é muito diferente do nível de disciplina que nós temos no nosso povo. E se você for olhar a situação industrial indiana, que hoje é uma força econômica mundial, você vai se assustar. Primeiro que eu acho que lá não tem legislação trabalhista, né? Porque se tivesse, mais da metade dos empresários indianos estava preso. Se tivesse uma legislação como a nossa, mais da metade estava preso. Mas tudo bem, isso é uma outra divagação, numa outra hora a gente fala sobre esse assunto. Nessa época foi um período difícil, porque cada cliente queria que você tivesse isso, que você tivesse aquilo, que eles achavam que era o melhor para eles, já que não havia uma norma geral, e você ficava doido para atender esses clientes. O que acontece? A partir desse balaio de gatos começaram a surgir as tentativas de padronização internacional de normas, e durante algum tempo, e até por sua tradição, a STM criou várias normas e começou a editar várias normas nessa área de qualidade, de gestão. Bom, particularmente, eu pessoalmente vivi uma experiência muito curiosa, porque o que era chamado de Serviço Qualidade Assegurada, SQA, da Xerox, foi talvez o modelo mais completo que eu tive que conviver, e era muito eficiente, porque era muito prático. E se você me dissesse que toda aquela primeira base, aquela primeira coisa que apareceu da ISO 9000 foi tirado em cima dessa situação do SQA Xerox, eu não ia me espantar não. Não estou dizendo que isso é meramente uma conjectura, mas eu não espantaria se aquilo foi copiado, porque o SQA da Xerox era simplesmente fantástico. Bom, qual é o problema da norma ISO? Na verdade, o excesso. Minha crítica se baseia no fato de que pretendendo fazer uma norma que pudesse atender a todos os casos possíveis. Uma norma universal e completa. E aí tudo bem, uma norma universal, sim, completa, nunca vai ser. Tanto que depois foram criando outras variantes da ISO. E assim mesmo acabaram por criar um monstro. E aí em cima desse monstro normativo da ISO 9000, que eu estou sendo genérico, surge um monstro pior ainda, que são as empresas certificadoras. Pelo menos no Brasil, não vou dizer para vocês que isso fora do Brasil é assim ou não é, mas aqui no Brasil, o que eu vivenciei foram pessoas que chegavam nas empresas com um roteiro para ser cumprido, com um monte de coisa que, de um modo geral,
nem mesmo se aplicava à tua empresa e eles só te dão um certificado se você cumprir aquilo tudo. Sabe o que isso acaba gerando na prática? Um monte de faz de conta, porque tudo aquilo que não interessa para a tua empresa, você vai acabar não usando. Mas isso gera custo para as empresas, isso encarece o processo produtivo. Então esse é que é o problema. Se você cumpre aquele monte de absurdo, mesmo que seja na base do faz de conta. E como tem faz de conta, nós já estamos vendo o resultado desse faz de conta na prática. Coisas que acabam sendo abandonadas, aí está lá o cara com aquele certificação ISO e que começa a dar uma série de problemas em termos práticos na hora do processo produtivo. Você tem carimbo, você está habilitado. Não tem carimbo, você não está habilitado. Você tem carimbo, você fornece para uma Petrobras. Você não tem carimbo, você não fornece para uma Petrobras. Para com isso. Eu conheço uma empresa que fornece, desenvolve produtos para a Petrobras, que tem lá o seu carimbo, mas não produz nada na verdade. Ela pega a ideia, ela é uma empresa de desenvolvimento de produto. A Petrobras apresenta a eles uma necessidade, eles desenvolvem aquilo para eles, mas não fabrica nada. Eles se apresentam como fabricante, como fornecedor, mas ele não é. Eles desenvolvem o produto e outros é que fabricam. A maioria nem certificado não é. Então você vê como é que é um enorme, a coisa vira uma enorme faz de conta. E aí cai a segunda consideração que você tem que fazer. Você precisa da certificação, isso? A resposta dessa pergunta depende muito do seu projeto de empresa. E que atualmente gostam muito de chamar de plano de negócios. Para falar a verdade sobre esse plano de negócio, eu gostaria muito de ver estatística do Sebrae, que impõe essa coisa de plano de negócio, com metas do plano de negócio e a sua efetiva realização. Quantas empresas cumprem tal plano ou fracassam tentando esse cumprimento? O Sebrae se esmera em cursos e auxílio na elaboração desses planos, embora não tenha números exatos, ou duvide da honestidade do Sebrae, não é esse meu papel aqui, se eles vierem a público trazer os resultados, eles vão dizer o quê? Que as coisas não deram certo porque a culpa dos empresários? Peraí, aonde que o nosso empresário é menos capaz do que qualquer um no mundo? Acabei de falar na Índia. O que você vê no Parque Industrial Indiano é assustador. O pior empresário brasileiro não permitiria que as suas empresas funcionassem do jeito que aquelas empresas funcionam por lá. Então, como chamar um empresário brasileiro de incompetente, inconsequente, num empresário que vive numa corda bamba de uma saca de políticas econômicas insanas e instáveis, de estrutura tributária que precisa ser mudada, mas nunca nada acontece? Bom, isso é tema até para outros vídeos, nós vamos também trabalhar nisso. Mas voltando ao tema principal, ISO, não ISO. Por outro lado, você tem que compreender uma coisa muito importante na sua gestão. Desde a primeira respiração da sua empresa, você tem que pensar na qualidade de processo e gestão. E, obviamente, o produto final. E por que você tem que pensar? Perda zero é lucro direto. Uniformidade de produto aumenta a estabilização do seu mercado. Treinamento adequado garante a uniformidade e a qualidade do produto. Especificações de compras corretas, você tem a manutenção do padrão do teu produto. Evolução do seu processo, aumento de produtividade e qualidade. O teu processo sempre precisa estar em evolução. E há outros mais específicos que aí só falando da sua empresa, conhecendo a sua empresa. Só que para você atender esses itens não pode significar custo encarecedor. O mercado lhe impõe um valor de preço na maioria das vezes. E isso é mais comum. Então seus custos têm que se adequar, porque senão você não sobrevive. Então, se você tem uma imposição de preço, essas coisas que eu falei precisam acontecer, mas precisam acontecer de uma forma simples e barata para você. Combinar essas necessidades com eficiência ou reconhecer com base científica que não é possível às vezes atender uma determinada coisa e abandonar aquele item ou aquela ideia ou aquele produto, ou ao contrário, adotar com base científica aquele produto, é uma tarefa de real dificuldade. E é uma tarefa que nós queremos estar junto com você, te ajudando a realizar. Você não tem razão para estar sozinho na gestão da tua empresa. Faça contato, procure o nosso site, traga sua dificuldade. Nos próximos nós vamos trabalhar mais esse assunto. Um abraço.